Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este vídeo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Elda Gonçalves, sou instrutora, mentora, terapeuta, mestre Reiki e outras. E esse meu olá aqui é para te falar que este vídeo é corte de uma das nossas aulas, para que você possa ter acesso gratuitamente e poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Bom proveito! Além do bem e do mal. Existem pessoas más, o mundo é mau. Enquanto você estiver olhando o mundo como mal, estará sujeitando dessa forma, já que o mundo nada mais é do que uma projeção das nossas crenças, sejam individuais, sejam coletivas. Aqui eu já preciso começar fazendo um adendo, que na verdade o mundo se refere a qualquer coisa, né? Então, se eu penso, essa situação é ruim ou é má? Essa pessoa é ruim ou é má? Esse artista é ruim ou mal? Essa administração, esse político, esse tudo, essa situação, tudo é bom ou é mal? Depende, porque tudo é uma projeção das nossas crenças. E se é uma projeção das nossas crenças, aquilo que eu estou vendo no outro, no lugar, na situação, no empresário, no artista, no político, no não sei o que, não sei o que, não sei o que, é um reflexo do que tem dentro de mim. Se é o outro, se o externo, se o fora me incomoda, é um sinal de que algo relacionado àquilo eu tenho a trabalhar dentro de mim. Seguindo. Todos os pensamentos que você tem sobre o mundo e sobre as pessoas podem ser contaminados pelos seus conceitos. Foi o que eu falei, né? E preconceitos, e por tudo aquilo que você aprendeu de seus familiares, da sua cultura, religião, etc. E dificilmente você os olha de uma forma pura. Você já olha o outro enxergando nele, antes de tudo, os seus condicionamentos, foi o que eu falei. Seu olhar está viciado em julgar. Seu olhar está viciado em julgar. E quando você julga alguém, não se permite ver a verdade sobre esse alguém. Você está vendo apenas uma parte que vem da projeção das suas próprias crenças e ideias. Muitas vezes, quando você alimenta sua mente com pensamentos negativos sobre o outro, acaba encontrando aliados que, juntamente a você, sustentam esses pensamentos, criando assim crenças coletivas que perpetuam tais pensamentos e produzem ainda mais o que chamamos de negatividade no plano das manifestações. Eu preciso fazer mais um adendo aqui. Constantemente nós falamos nas nossas mentorias sobre, por exemplo, um ódio coletivo, coisas que acontecem coletivamente, né? Sobre divisões, eu fiz inclusive um vídeo no final do ano falando sobre isso, de que lado você está. Toda vez que nós pregamos essa divisão, nós estamos fazendo muito mal para nós, para todas as pessoas envolvidas e para todo o planeta. Então, quando nós alimentamos, como diz aqui no livro, a nossa mente com pensamentos negativos sobre o outro, nós vamos encontrar aliados que também estão vibrando nessa ressonância, né? Aliados que vão ali vibrar junto com nós. Isso já começa uma divisão. Nós vamos encontrando aliados que vibram junto com nós, contra algo ou contra alguém. Isso vai criando uma massa coletiva. Isso vai criando essa densidade coletiva, neste caso aqui, deste exemplo, de uma raiva coletiva, por exemplo, de um julgamento coletivo, de um ódio coletivo, de uma disseminação desse sentimento que está sendo vibrado aqui coletivamente. E eu vou repetir o que ela fala aqui. Muitas vezes, quando você alimenta sua mente com pensamentos negativos sobre o outro, acaba encontrando aliados que, juntamente a você, sustentam esses pensamentos, criando assim crenças coletivas, ou seja, nós vamos retroalimentando e criando ainda mais crenças coletivas que perpetuam tais pensamentos e produzem ainda mais o que chamamos de negatividade no plano das manifestações. E eu vou voltar ao parágrafo anterior, onde ela fala: você já olha o outro enxergando nele, antes de tudo, os seus condicionamentos. Seu olhar está viciado em julgar. Quando você julga alguém, não se permite ver a verdade sobre esse alguém. Você está vendo apenas uma parte que vem da projeção de suas próprias crenças e ideias. Então, tudo aquilo, repetindo o que eu falei antes, tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo, no governo, nas pessoas, nas empresas, em absolutamente qualquer situação, nada mais é do que um reflexo de tudo aquilo que, de alguma forma, a nossa mente está ali manifestando. Ah, eu não estou criando o que está acontecendo no mundo. Não, você sozinho, não. Mas o teu pensamento, aliado ao pensamento coletivo, cria essa massa que foi citado aqui.
Quando alimentamos a mente com pensamentos negativos sobre o outro, encontramos aliados que, juntamente a nós, juntamente a você, como fala no livro, sustentam esses pensamentos, criando assim crenças coletivas que perpetuam tais pensamentos e produzem ainda mais o que chamamos de negatividade no plano das manifestações. Então, sim, se eu penso negativo, eu estou contribuindo para tudo o que está acontecendo no mundo. Se eu brigo, se eu emano raiva, se eu sinto raiva pelo que está acontecendo, eu estou contribuindo para continuar acontecendo mais e mais situações de raiva pelo mundo. Então, um convite para que a gente observe cada vez mais aquilo que eu penso, cada vez mais aquilo que eu sinto, cada vez mais aquilo que eu falo a respeito do outro, não importa quem seja o outro, não importa o que o outro tenha feito. Se eu quero um mundo melhor, eu preciso começar por mim. Basicamente é isso que diz apenas nessa primeira página desse capítulo, que já deu para ver que a nossa mentoria vai ser riquíssima de novo, porque esse capítulo está sendo riquíssimo mais uma vez. Continuando. O ego acredita ganhar poder por meio de crenças coletivas, porque tais crenças trazem um senso de identidade grupal, o senso do pertencimento, né? Então, o ego acredita ganhar poder por meio de crenças coletivas, porque tais crenças trazem um senso de identidade grupal, o qual muitas vezes é confundido com força. A união faz a força. Assim, se sustenta a ideia de mal que pode criar ainda mais desarmonia no mundo. O ser humano dá poder a esses pensamentos e ideias, portanto, dá poder às manifestações maléficas. Gente, é o que eu acabei de falar e eu vou repetir. O ego faz com que a gente tenha essas ações pelo senso de pertencimento do a união faz a força. Vamos nos unir em prol de uma causa, vamos nos unir em prol de algo. Isso é uma divisão mascarada de união faz a força. O ser humano dá poder a esses pensamentos e ideias, portanto, dá poder às manifestações maléficas. Ele se esquece de que todos nós somos feitos da mesma substância, o amor. Mesmo que as pessoas que você julga como más ajam de forma inconsciente, ainda assim, elas são expressões divinas. Se você se permite ver a perfeição em tudo e ver Buda em todos, vai parar de sustentar a crença coletiva de que somos a mente limitada que cria e sustenta as ideias de bem e mal, assim como as suas manifestações. O mal vai existir enquanto acreditarmos nas ideias da mente e nos permitirmos ser guiados por ela. E aqui eu preciso mais uma vez complementar, buscando todo o entendimento que nós tivemos lá com o Ho'oponopono, lá com o livro Limite Zero, que também está disponível gratuitamente no YouTube, do quanto a gente precisa perceber a nossa autorresponsabilidade e de quanto nós precisamos entender que todas as nossas ações são baseadas nas nossas memórias que estão armazenadas na nossa mente, que é o que traz esse livro. Enquanto acreditarmos nas ideias da mente e permitirmos ser guiados por ela, nós vamos continuar alimentando o mal que existe no mundo. Não é o mal que existe na minha vida, é o mal que existe no mundo. Então, essa é a nossa autorresponsabilidade pelo que acontece no mundo. E quanto mais eu limpo essas memórias, quanto mais eu libero essas questões da minha mente, mais eu me conecto com o eu verdadeiro, com a centelha divina, com o eu superior, com a divindade que habita em nós, com a nossa essência, com o vácuo quântico, com o vazio, com Deus, de forma, o nome que você queira dar para essa união, para essa unificação, para esse voltar para casa. E aí sim nós podemos agir através do amor, que é o que sustenta e baseia tudo. Mas como me proteger dos perigos, então? Você quer combater o mal a qualquer custo, então cria guerras em menor e maior escala. E a batalha contra o mal começa dentro e fora de você. Você acha que quando está consciente da verdade, alguma coisa pode atacá-lo? Você só pode ser atacado quando se esquece de que é a pura consciência. Você só pode ser atacado quando está identificado com o ego e com todas as histórias criadas pela sua mente. Como lidar com o medo? Em geral, o medo vem de uma história que você viveu ou que seus ancestrais viveram. Às vezes, você carrega medos que são de seus pais, avós, ou medo de um povo, cultura, religião. Existem, inclusive, medos que estão no nosso DNA, estão em nosso DNA, que vem de bilhões de anos da história da evolução da vida. Ou seja, o medo sempre vem de nossas referências do passado. Em alguns casos, tem seu sentido de existência, visando a preservação da espécie. Se você está sendo guiado por sua mente, estará sempre viajando entre passado e futuro. Mas, se você pensar bem,
Onde está o futuro, a não ser nas ideias da sua cabeça? E onde está o passado, a não ser em sua memória? Tanto um quanto o outro são intocáveis e completamente sem substância concreta. São apenas forma, pensamento pairando no além. Me sinto muito incomodado com certos comportamentos das pessoas. Quando você se incomoda com o outro, é fundamental se lembrar que há alguma ferida aberta que está sendo ativada dentro de si. Eckhart Tolle chama isso de corpo de dor. O corpo de dor é acionado por uma situação externa que desperta a memória de alguma dor vivida e não elaborada do passado. Traz à tona também pensamentos, reações físicas e emocionais que vêm de expressão desse corpo ferido. O que ela fala aqui é sobre como nós entramos em conflitos com outras pessoas, como a gente tem o hábito de comprar brigas ou de alimentar brigas, comprar lados, como eu falei antes, e assim por diante. Gente, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Se você se deparou com um conflito, é porque existe algo em conflito dentro de você sobre aquele assunto. Então, se existe algo em conflito dentro de você sobre aquele assunto que está acontecendo no externo, o que você tem que fazer? Xingar o outro, brigar com o outro, reclamar com o outro, expor o outro, blasfemar, sei lá, eu fazer o quê? Não. Limpar em você. Aqui, de novo, a gente vai acabar aplicando também Ho'oponopono, assim como tantas outras técnicas de limpeza. Limpar em você para que você se desidentifique do que está acontecendo. Seguindo, a vida sempre traz a melhor pessoa ou situação que vai lhe servir de espelho para que você olhe para dentro e acesse aquilo que ainda está mantendo esse corpo de dor vivo. O outro nunca é culpado ou responsável por nada que lhe acontece. As questões que ele traz são apenas reflexos do seu interior. Por exemplo, você tem uma história de rejeição no passado e hoje, por algum motivo, alguém não lhe deu bom dia. Isso pode levá-lo a acionar um sentimento de rejeição. Como você tem medo de se sentir rejeitado de novo, comece a usar uma das suas rotas de fuga para abafar esse sentimento. Então, você acusa o outro. Pode nos falar sobre política? Falar de política em geral nos coloca na posição de optar por um partido e levantar bandeiras em prol de alguém que vai nos representar nas decisões do país, do estado, da cidade. Todas as vezes que levantamos uma bandeira, nos colocamos contra outros partidos e fazemos isso não apenas em relação à política. Sentimos a necessidade de defendermos teorias, conceitos, religiões e ideias das mais diversas. Defendê-las e afirmá-las parecem confirmar as nossas crenças e nos assegurar a vida idealizada que tanto esperamos. Então, começa o conflito. Gente, eu preciso fazer outro adendo sobre o que eu falei lá no início, sobre as divisões, sobre o que eu falei no vídeo do final do ano passado, sobre que lado você está. É exatamente o que ela fala aqui. A política, nesse contexto, é só um tópico, é só um ponto que fica mais fácil que as pessoas entendam, mas traduza isso para absolutamente qualquer coisa, qualquer situação, tá? Seguindo, então começa o conflito. A natureza do conflito é de que uma ideia, uma teoria ou um partido prevaleça sobre o outro. Em um conflito, sempre alguém perderá e será excluído. Mas quem é esse que ganha? Quem é esse que perde? Quem precisa defender qualquer ideia ou se defender dela é o ego. Quem precisa fazer prevalecer sua opinião é o ego. Quem ganha é o ego e quem perde também é o ego. Esse é o princípio do conflito e da guerra. Enquanto estivermos em conflito, estamos criando separação. Não é possível combater o que não se quer por meio da guerra, apontando o dedo para fora e criando aversão. Eu vou repetir. Não é possível combater o que não se quer por meio da guerra, apontando o dedo para fora e criando aversão. Mesmo que você ganhe a guerra, a briga, mesmo que seu argumento convença a todos, ainda assim carregará a derrota e o fracasso, pois a verdadeira vitória não se dá pelo conflito. Se você decide pelo amor, não precisa ir contra nada. Enquanto você está contra alguma coisa, está reforçando-a apenas. Esse capítulo traduz, adendo, né? Esse capítulo traduz tudo aquilo que eu falei, que eu comentei lá no início, e tudo aquilo que eu falei de novo no vídeo, que se chama De Que Lado Você Está. A reatividade e a agressividade só reforçam ainda mais o que você não quer. E essas ações vêm do medo e não do amor. E aqui outro adendo, vamos voltar ao que eu falei sobre como nós alimentamos o ódio no mundo, o medo no mundo, a raiva no mundo, quando nós deixamos de fazer a nossa parte, que é
Parar de vibrar nesses sentimentos, nessa situação, parar de disseminar o ódio disfarçado de justiça, como eu já falei, já compartilhei outro dia também, e passarmos a assumirmos a nossa autorresponsabilidade. Eu senti raiva em relação àquela situação, não cabe a mim julgar o outro, não cabe a mim atacar o outro, cabe a mim limpar em mim o que está ressoando com essa raiva, que está fazendo com que essa situação, espelho, chegue até mim e me mostre. É isso. Tudo se resume a isso. Qual é o meu papel aqui? Qual é a minha contribuição aqui? Limpar. E aliás, eu já começo aqui a limpar em mim tudo aquilo que está ressoando com cada um de vocês que está ouvindo aqui e talvez nesse momento esteja me julgando, esteja criticando e até mesmo esteja concordando. Temos memórias a compartilhar e eu, neste momento, assumo a minha autorresponsabilidade de limpá-las a partir de agora. Reconheça que muitas das situações são construídas por atos inconscientes. Atos ignorantes afetam desde nossas relações mais próximas até toda uma nação. E não há nenhuma diferença aqui. Eu vou repetir, que foi exatamente o que eu falei antes. Reconheça que muitas das situações são construídas por atos inconscientes. Atos ignorantes afetam desde as nossas relações mais próximas até toda uma nação. Foi o que eu falei. E não há nenhuma diferença aqui, não podemos julgar. Nossa ignorância também criou esses partidos e colocou certos políticos no poder. Mas ainda assim, olhamos para fora e acusamos o outro por nossa ignorância. Ou seguiremos guiados pela mente, criando conflitos em menor, em maior ou maior escala, ou daremos um salto em direção ao coração, podendo acolher até mesmo a nós próprios em nossa ínfima ignorância. Esse é o princípio da autorresponsabilidade, da inconsciência. Gero atos ignorantes e fico oscilando na dualidade. Da consciência, gero atos de amor e me integro na unidade. Mesmo diante do seu maior inimigo, tome a posição do amor. Posicione-se, mas confie no amor. E lembre-se, o amor não exclui, ele une. Enquanto você não tiver essa clareza, vai continuar repetindo uma história de guerras e conflitos.